E chegou a algum momento, Papo, está nas mãos do Flamengo essa classificação? Cara, eu acho que o Flamengo jogou bem demais. Eu acho que é injustiça falar que o Felipe Luiz errou. Eu vou falar sobre tudo isso. Eu acho que é uma injustiça. Tem muita injustiça acontecendo. Eu tava conversando agora no telefone com o Lula da Raça. Sim. E ele concordou com tudo que eu falei. Pediram tanto pro Felipe Luiz dar moral rapidinho. Tranquilo. Foi. Pediram tanto pro Felipe Melhor. Luiz dar moral pros garotos. Sim. Aí ele pega 2 jogos, mas chegou a botar o Matheus Gonçalves de titular. Aí agora ele bota o Alacian o jogo inteiro. Botou o Vitor Hugo no outro jogo também. Botou o Vitor Hugo no outro jogo. Tá dando oportunidade pros garotos, como todo mundo queria. Aí ele deixa o Alacian o jogo inteiro. Aí, beleza. Ele pega... Olha só, cara, analisa com carinho o que eu tô falando. Porque é muito fácil nadar a favor da correnteza e junto como se fosse o gado, né? Vamos dizer assim. Sim. Todo mundo atacando o Felipe Luiz, que ele errou de botar o cara pra bater o pênalti. Eu tô pedindo pra vocês fazerem uma reflexão com o que eu vou falar. O Lula concordou comigo. Lula da Raça, pra quem não sabe, ex-presidente da Raça. Sim, sim. Cara, nessa linha, que ele pediu, todo mundo pediu. Felipe fez o que todo mundo pediu, dar oportunidade pra base. Deu moral pro garoto. O garoto, pouca gente sabe disso, eu conversei com uma galera do Flamengo hoje. O garoto era o que tava mais treinando, é o que melhor treinou pênalti. O Alacian. O Alacian. É o que melhor treinou pênalti na semana. O Felipe tirou o Pedro, questão física. Sim. E o Pedro Sim. bate palma. O Pedro não ficou chateado. O Pedro bateu palma quando saiu. Saiu de boa. Saiu de boa. Mas colocar ele por último, Papa. Pô, se ele fosse o terceiro cobrador, talvez não fosse melhor. Espera, não. Você coloca 4 especialistas pra bater, você tá contando que de repente nem vai precisar dele. Eles entendem que era pior botar ele pra abrir. Ou pra botar nos 3, 4 primeiros. Você coloca E há uma outra questão, tá? Há uma outra questão. Ele vinha batendo bem. Se ele vinha batendo bem nos treinos e ele tem todo um episódio que aconteceu lá com os jogadores do Atlético, se por um acaso tem a oportunidade dele bater o último, sem pressão, que era o que esperava, de repente ele chegava a bater o último. Você não vai esperar o pior, você espera sempre o melhor. Se o Samuel Lino, a maior contratação, que também não tem culpa, perdeu, mas por que só falam do Wallace? Tudo bem. Se o Samuel Lino faz o dele, e o Atlético confirma, né, ia pro Alacian bater pra fechar. Não ia nem precisar o Rossi. Mas ele ia estar pressionado da mesma forma. Eu acho que é diferente. Mas a pressão É diferente. de bater último, que se ele perde, continua. Okay. Não, ok, É. mas era... Continua. Mas a pressão é menor. Ma- Um pouco menor. Mas ia estar na pressão da mesma Sim, forma. O último mas- cobrador, cara, é um cenário muito específico pra ele não Sim, chegar mas você sem entende também que pressão. tem um outro fator, que o Felipe deu a oportunidade pra ele, Sim. pra ele sair por cima da história. Imagina se ele faz. Olha só. O que eu quero dizer é o seguinte, é muito fácil julgar e atacar o Felipe Luiz, né? E junto com a Maré, todo mundo atacar o Felipe Luiz. Mas faça essa reflexão agora que eu vou chegar no ponto. Se ele faz o pênalti e o Flamengo classifica, o que todo mundo ia falar do Felipe Luiz? Não, que acertou e É. tudo mais, sim. Botou Sim, ele pra bater o claro. último. Caraca, tirou onda, pensou até nisso. Botou ele pra bater o último, calou o Atlético Mineiro. Os caras tão mal, ele ia fazer o silêncio, ia zoar pra caramba. Todo mundo ia aplaudir. Pô, o Felipe Luiz deu moral pro moleque, deixou o jogo inteiro e botou ele pra bater o pênalti decisivo. Então, gente, é uma guerra de narrativas. Se perde, tá tudo errado. Se ganha, tava certo de colocar o garoto. Então, é isso essa reflexão que eu peço para as pessoas fazerem, porque não tem que achar culpado. Ele deu moral, como todo mundo pediu que ele desse moral pro garoto. Botou o garoto o jogo inteiro, o garoto perdeu o gol no último minuto, nos últimos minutos do jogo, a bola do Samuel Lino. Tava muito feito, ele perdeu de cabeça ali aquele gol. Como o Pedro perdeu no final do primeiro tempo também, um gol feito. É, mas esse do Wallace foi muito mais difícil que o do Pedro, pô. É, o Do Pedro a bola tava do Pedro dominada. tá no A do pé Wallace, a dele. bola vem rápido e... Sim, no ok, reflexo, bola foi, desviada, foi, ele tá foi mais forte a bola, Sim, não, sim, eu difícil, sei, difícil. eu tô falando o seguinte, mas são oportunidades que foram criadas e a história poderia ter sido outra, não foi, o Flamengo perdeu nos pênaltis, chegou a estar na frente com o Rossi pegando pênalti, todo mundo ali esperançoso e tal, mas as coisas, e pênalti é isso, e aí, cara, é o que eu falo, se ele tivesse feito e o Flamengo tivesse classificado, seria Deus, se perde, vai pro inferno, cara...
Mas esse é o grande problema, Papa. Eu não vejo que você precisa chegar e dizer assim, não tem culpado. Alguns jogadores tiveram a sua parcela de culpa, mas isso não faz deles horrorosos, ou não servem mais, ou são Sim, ou, mas ou nunca foram vai falar jogadores. vai falar só do Alacian, por exemplo? Negativo. A principal culpa. O Everton Araújo jogou mal demais, Então, cara. Pro Alacian chegar e bater o último pênalti, o Léo Pereira errou um passe decisivo no Maracanã.